Olá, gente, bom dia, tudo bom? Vocês que nos acompanham aqui no programa Personalité, no canal 8 da NET, Claro Jundiaí. Também é possível você estar nos acompanhando por meio do aplicativo da TV Japi ou então por meio do Ale Personalité pelo Facebook. Né? Nos acompanhe, mande perguntas, sugestão. Olha, eu quero que fale de tal tema, né? Olha, apareceu tal situação e a gente vai estar trabalhando para buscar informação para você. Tá bom? Então, nesse momento difícil que estamos passando de quarentena, coronavírus, toda essa situação, vamos trazer um bate-papo divertido, descontraído hoje para vocês, com 3 mulheres maravilhosas que estão aqui conosco, nossas visitas e nossas convidadas de hoje pela manhã, né? Para falar de um assunto muito interessante, que é a violência contra a mulher nesse período de quarentena. Então, eu vou apresentar agora para vocês as nossas convidadas. Né? Vou começar aqui pelo meu lado, essa morena bonita, que é minha amiga há muito tempo, né? Que é a Karen Luciana de Lima Salvador Azam. Ela é oficial substituta do 2º Cartório de Registro Civil de Jundiaí. Né, Karen? Fala um pouquinho aí. Bom dia. Bom dia, Lê. 39 anos, casadas, 2 filhos, fez Direito pela Faculdade Padre Anchieta, hoje é Universidade, e fez Magistério também. Depois a gente tem a presença da Bia, né, a Beatriz Casemiro. Ela fala algumas características dela, em vez de colocar só o currículo, que eu achei extremamente bacana e vou compartilhar com vocês. Ela colocou que ela é mulher, filha, neta, irmã, mãe, namorada, amiga, consteladora familiar, professora pedagoga formada pela Universidade Luterana do Brasil. Bom dia, Bia. Bom dia, bom dia. E na ponta, né, tão importante quanto todas as demais presentes, minha amiga Giovana Gaspari. Ela atua na área de marketing digital e produção, bacharel em turismo e marketing, pós-graduada, psicóloga do consumidor, sistema de gestão integrado da qualidade, meio ambiente, uma mulher porreta pra caramba, né? Então, você vê hoje que a gente está com um grupo aqui, o Quarteto Fantástico. E vamos estar falando para vocês aí desse período difícil, né, de quarentena e o aumento da violência contra a mulher nesse período. Né? E, então, vai ter um bate-papo descontraído aqui. Mulherada, o que vocês pensam referente a esse assunto? É a quarentena que fez a pessoa se tornar mais agressiva ou a quarentena simplesmente mostrou a pessoa já ser agressiva? O que vocês acham? Eu particularmente acho que a quarentena só acentuou ainda mais essas características, tanto do homem quanto da mulher ou da família, porque ficar dentro de casa e com várias atividades, preocupações, é muito complicado, não é fácil para ninguém, mas mesmo assim eu acho que de certa maneira acentuou essa característica e cada vez mais a gente tem ouvido coisas extremamente tristes a respeito disso. Isso, na verdade, a pessoa que ela é agressiva, ela sempre foi agressiva, né? É que nesse período que ela está confinada, na verdade, dentro de casa e não pode sair, entre aspas, para lugar algum, ela só se mostrou mais agressiva do que ela já é, né? E como a mulher, os filhos e etc. só se tornaram mais vulneráveis àquela pessoa que já era agressiva, eu acredito que esse aumento seja devido a esse confinamento, mas a pessoa ela já é agressiva por si só, né? Já nasce ruim mesmo. Isso, eu acredito isso. Bia? E acho que vale também a pena pontuar que quando a gente fala em violência, né, a gente pensa logo em violência física. E tem outros tipos de violência, né, que é a violência psicológica, que é a pressão, aquela violência com tortura, né, de palavras, de ações. Então, eu penso que é um momento realmente de reflexão, é um momento que fica todo mundo muito tenso, né? A mídia, infelizmente, acaba colaborando, às vezes, para colocar mais terror ainda, porque você liga a televisão, a gente percebe que é só notícia ruim no momento. Então, eu acho que colabora um pouco também, né? É muito importante a gente ficar focado em outro tipo de entretenimento, de notícia, porque eu acredito que fica tudo muito mais tenso.
Eu vou botar uma pimenta no assunto para ficar, né, mais animado. A gente já ouviu falar algumas vezes que a mulher, muitas das vezes, pode estar participando da situação para gerar o atrito, né? Então, a gente já chegou a ouvir alguns tipos de colocação. Provavelmente a mulher acaba apanhando porque está enchendo a boca com pouca água ou não está botando milho. Do tipo, se a mulher não quiser apanhar, então é ela que fique mais quieta, né? No segmento de que ela também provoca a chegar no ponto do homem bater na mulher. O que vocês pensam referente a isso? A mulher realmente fala demais a ponto de deixar o homem irritado ou não? Isso não justifica. Qual é a colocação e o ponto de vista de vocês? Eu penso que a pessoa irritada, ela é irritada. Independente da pessoa, de uma outra pessoa provocar ou não provocar a irritabilidade dela, ela é o jeito que ela... A irritabilidade dela é aquela. A pessoa provocar ou não é um pretexto para ela chegar a agredir ou não aquela pessoa, entendeu? Então, qualquer coisa que a pessoa faça, qualquer coisa que a pessoa fale, qualquer coisa que a pessoa venha fazer para ela venha usar como pretexto para agredir a outra pessoa. Então, eu acho que não justifica, a agressão não justifica uma outra pessoa venha a provocar, ou uma outra pessoa venha a falar, ou uma outra pessoa venha a fazer qualquer outro tipo de coisa. O agressivo, ele é agressivo, independente de ele ser provocado ou não. Então, essa eu acredito mesmo, não justifica, nada justifica nenhum tipo de agressão, nem a física, nem a psicológica. Coagir a mulher é muito complicado, porque muitas se sentem coagidas, porque acabam se sentindo dependentes financeiramente do marido, não querem, acham que vão abandonar os filhos, passam muitas coisas pela cabeça das mulheres, e isso é muito complicado, e às vezes elas não têm nenhum tipo de suporte. Não sabem a quem recorrer, sentem vergonha, não são todas que se sentem à vontade e seguras em falar sobre isso. E muitas outras não identificam que é um tipo de violência psicológica. Como você falar que... Acho que a maioria, né? Não consegue identificar. Como você diminuir a sua esposa ou seu marido, independente de... colocar para baixo, falar que é imprestável, é irresponsável, inconsequente, isso é um tipo de violência. A gente sabe que assim, ditados populares, eles existem há anos e servem para alguma coisa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então chega uma hora que você acredita naquela realidade. Se você acredita que você é imprestável, que você é irresponsável, que você não é bonita, isso eu acho que é tipo uma lavagem cerebral, sabe? E a mulher acaba muitas vezes ficando presa a tudo isso e não consegue identificar. E se torna dependente disso. Se torna dependente. Eu acho que vira uma sinergia nem um pouco saudável. Sim, exatamente. É difícil. E vocês, eu concordo, eu acho que a percepção de vocês vem de encontro com a minha, né? Que a princípio nada justifica a violência. Agora é fato também que tem mulheres que são mais difíceis de conviver. Com certeza. Né? Então, assim, eu acho que uma das possibilidades que tem para, mesmo no momento difícil desses que a gente está passando, diminuir o tipo de atrito, é ter um pouco de empatia. Né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, eu acho que é extremamente importante nessa altura do campeonato, porque se você não, às vezes, por exemplo, o marido está afastado da empresa, a empresa deu um afastamento, ou está de férias coletiva por causa de toda essa situação, a pessoa está preocupada porque não sabe se vai voltar, se vai ter emprego, né, o próprio cenário, não dá para sair, e toda essa situação. E às vezes a pessoa, né, fica se pegando em detalhe, fica colocando algumas alfinetadas no momento errado. Que dica que vocês dariam aí para o pessoal que está assistindo vocês, como mulheres, todas casadas, né, com filho e tudo mais, para evitar esse tipo de situação nessa altura do campeonato? Porque a gente sabe que relacionamento não é fácil, né, gente? É um diálogo constante. Mas o que dá para fazer? Qual é a percepção de vocês? Bom, estamos num momento atípico no mundo, né? Então, acredito que a paciência acima de tudo, né? Acredito que
cada dia devemos viver um dia de cada vez. E a paciência é a chave para tudo dentro da casa e a percepção também, eu acredito. Que se você percebe que o seu marido está um pouquinho mais irritado, ou o marido percebe que a esposa está um pouquinho mais nervosa, então eu acredito que tira o pé um pouquinho do acelerador, ou ele ou ela, sabe? Tem um pouquinho mais de paciência um com o outro. Eu acho que agora é a hora de todos termos paciência um com os outros. Nem só o homem com a mulher, né? O pai com os filhos, as mães com os filhos, mas eu acho que todos num conjunto. Eu acho que um com os outros, acredito, nesse momento. Porque está todo mundo muito sem saber o que vai acontecer amanhã. Então estamos vivendo um dia de cada vez e eu acredito que a solução seja essa. Não adianta a gente tentar prever o que vai acontecer amanhã, porque amanhã Deus pertence, né? Então a paciência é hoje, a vida é hoje, vamos viver hoje e tentar aproveitar o máximo possível do dia que a gente puder, no dia de hoje. E só para fazer um gancho com o que a Karen comentou, aconteceu um fato, né, nessa quarentena, aliás, vários fatos, mas ela falando aqui, eu retomei uma cena que aconteceu na minha casa. As crianças estão tendo aula online por plataforma, aplicativo, e eu também estou em casa, né, o Felipe também, a empresa está parada. E aconteceu um fato muito interessante, que a Eduarda, tendo aula online, terminou a aula, ela ligou para uma amiga, para um amigo, e estávamos todos no mesmo ambiente, e em determinado momento ela saiu, ela foi para fora, e foi lá para a garagem, e o pai olhou para mim e falou, ué, por que ela saiu de perto da gente para falar? E aí eu falei, poxa vida, né, eu acho que nós fazemos isso. Tem determinados assuntos que a gente não quer falar perto de filho, né? E por que tem que ser diferente com eles? Então, veja bem, estava eu, o pai, né? E ela sentiu a necessidade de ir para um outro espaço. E eu fiquei pensando, será que ela não deve estar falando? Putz, eu não aguento mais meus pais, eu não aguento mais ficar em casa. O que será? Qual o conteúdo dessa conversa que foi lá fora? E eu tive que fazer essa ponte, porque o pai, lógico, que ele vem questionar quem? A mãe, né? Pela atitude que ela tomou. E eu fiquei refletindo comigo mesma. Poxa vida, a gente também faz isso. E isso é o nosso espaço, é a nossa privacidade. Ainda bem que a tecnologia deixa a gente mandar um zap para as amigas, um desabafo. E eu penso que essas crianças, os jovens, eles sentem muita necessidade disso, de estar no grupo deles, assim como a gente também sente. E quando ela retornou para dentro, ele, lógico, perguntou para ela com quem ela estava falando, e ela deu de ombros e falou, era uma amiga. Né? E nós ficamos com aquela incógnita, né? Achamos por bem não invadir o espaço dela, que isso é muito importante nesse momento, para não pressioná-la, né? E ela teve aí o seu momento respeitado, falou, e outras situações vêm acontecendo. Então isso serviu, né? Eu, dentro de mim mesmo, fiz essa reflexão. O quanto é importante a gente respeitar a individualidade do outro. A gente está num momento que o respeito, ele é fundamental. Então, se ela quiser sair para conversar com uma amiga, ela tem esse direito. Se ela quiser extravasar, ela tem esse direito. Assim como a gente também tem, né? O nosso direito de extravasar. Mesmo porque cada um tem o CPF, não é assim? Claro. Cada um tem o CPF. E eu acho que entra aquela questão do julgamento, de ser julgado. Sim. Muitas vezes a gente expõe determinadas coisas ou pensamentos de coração aberto, de coração limpo. A pessoa para quem a gente conversa, ela não é obrigada a aceitar, não é obrigada a entender, mas a gente parte do princípio, se parte do princípio, obviamente, que deve ser respeitado. Sim, cada um tem a sua colocação, né? Cada um tem a sua posição. Sim. Mas eu acho que, assim, são muitas coisas que a gente tem de ter nesse momento, né? É empatia, é mais respeito, é mais calma, é mais paciência, é mais sabedoria, é mais inteligência emocional, é tudo muito mais.
tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, se a gente não tiver um pouco de inteligência emocional, respirar fundo e falar, vamos, um passo de cada vez ou só por hoje, aí, minha amiga... Sim, principalmente... Minhas amigas, assim principalmente dentro de casa, a gente tem que se ajudar, né? Dentro da nossa própria casa, na verdade. Eu acho que a gente, além do respeito, além de tudo que nós devemos ter com os nossos familiares, com os nossos amigos, com todos, dentro da nossa casa, eu acredito que se a gente se ajudar ali, não sobrecarregar para ninguém, não sobrar nem só para a mãe, nem só para o pai, nem só para os filhos, eu acredito que caminha bem. Eu acho que é assim também, né? A gente só pode oferecer aquilo que a gente tem. Se a gente não oferece essas coisas dentro de casa, para os nossos filhos ou com os nossos familiares, amigos e próximos, o que a gente vai oferecer para os outros? Eu só posso dar aquilo que eu tenho, que eu não tenho, eu não posso oferecer. Então fica difícil. Mas aí eu vou um pouco mais além, porque passando essa situação, teve uma situação que ele precisou ligar para um funcionário da empresa e ela, assim que ele desligou o telefone, ela questionou: pai, com quem você estava falando? E eu fiz um gancho, eu falei: poxa, será que em outro momento que não fosse a quarentena, nós estaríamos atentos? Que ela foi lá fora falar longe da gente? Será que ela, no decorrer do dia a dia, ela teria prestado atenção que ele estava no telefone falando com alguém? Então eu fiz também de novo essa reflexão. Então acho que a quarentena, ela serve para tudo isso também, para nós ficarmos atentos a tudo que acontece à nossa volta, porque tanta tecnologia, tanta coisa pra gente fazer, e nós que somos mulheres, trabalho fora, trabalho em casa, filho, então para administrar tudo, às vezes a gente se perde um pouquinho. Parece cachorro, né? Andando atrás do rabo assim. E esses pequenos detalhes, então assim, eu não me recordo dela ter perguntado em outro momento com quem você estava falando, e ela se atentou a isso, né? Por que naquele momento foi importante para ela saber com quem ele estava falando ao telefone? Então, tudo tem um lado ruim e tudo tem um lado bom. Depende o que a gente vai focar, na verdade. E agora tem uma situação que é interessante, né? Se você parar para observar, as pessoas, aquilo que a gente falou, a própria rotina, o trabalho, né, os filhos, sai, busca, leva da escola, volta para o trabalho, aquela situação toda, muitas vezes a vida vai levando, né? Vai passando. No momento desses, você mais que nunca vai conhecer as pessoas que estão ao teu redor, né? O marido, os filhos e tudo mais. E você pega lá na China, por exemplo, que também teve uma quantidade enorme de divórcio pós-pandemia, né, que acredito que aqui também não é à toa que em Jundiaí já aumentou a quantidade de violência contra a mulher e acionamento da delegacia da mulher e solicitação de medida protetiva nesse período, né, porque às vezes também é um alerta, né? Eu sempre vejo assim, tudo exatamente tem os dois lados, né? Tem um lado ruim, mas tem um lado bom também, porque você, além de conhecer melhor as pessoas, se é aquilo ali que você quer, se é, ou se você está enrolando, né? Muitas das vezes está tampando o sol com a peneira, né? E também se conhecer. Por que não aproveitar esse momento, né, de pandemia, que é mais difícil você se locomover e tudo mais, e interagir com você mesmo, né? O que vocês acham disso? Sim, às vezes a pessoa, na verdade, é um momento para a pessoa acordar, né? Porque, como eu disse anteriormente, é um momento atípico. Às vezes a pessoa nunca tinha parado, na verdade, e percebido quem é ela dentro da própria casa, né? Qual é o papel dela, o que ela está fazendo, qual é a importância dela dentro da própria casa ou para as pessoas da própria casa. Né? Então, muita gente para e pensa e acorda. E é nesse momento que ela fala, poxa, eu não estou me dando o devido valor aqui dentro, né? Eu não estou me achando mais aqui dentro dessa casa. Então, aqui não é mais o meu lugar, aqui não é mais... E se eu... né, amanhã ou depois acabar a minha jornada aqui, e se amanhã ou depois eu não tiver mais tempo de fazer o que eu gostaria de fazer aqui, né, simplesmente acabou, simplesmente eu não tenho mais tempo, simplesmente, e aí? Né? Então muita gente, foi a hora de acordar, foi agora,
É um momento de reflexão, né? Isso. Eu acho que a pessoa, foi o momento da pessoa se encontrar. Muitas pessoas, elas se encontraram nessa parte. E aí o que vem depois, né? Nesse momento de encontro, de introspecção, de conhecimento, vai passar a pandemia, tudo tende a voltar ao normal. Sim, aí são as decisões, né, que serão tomadas. As decisões, as ações e o que está por vir. Porque agora a gente não tem nem... Você pode até tomar... O cartório não está funcionando, né, Karen? Não, sim, o cartório até está funcionando em medida... em medida de reduzida, a gente está com redução de jornada e tudo, mas tá funcionando sim. O fórum tá funcionando. O cartório dela, gente, é a parte de casamento, né? Casamento, óbito, divórcio, separação. A gente vai receber algumas decisões pós-pandemia, né? Isso aí a gente vai ficar sabendo depois. Então eu acredito que essas decisões serão tomadas assim, até em massa. Tá, acredito, tempo, né, pra ser feliz. Isso, acredito eu que nunca, antes tarde do que nunca, acredito eu. O judiciário vai ter que aumentar a quantidade de profissional lá, e eu acho que o cartório também. Não, nós estamos preparados, Já tudo pronto, só chegar. É cômico, se não fosse trágico. Sim, mas infelizmente... de nós. Gente, mas é uma realidade, né? Então, assim, fato né? Às vezes chega com 16, 20, 30 anos de casado, né? Chega uma situação dessas e acaba gerando, né, uma separação, um divórcio. Então, também é aquilo que eu falei, é um momento de muito diálogo. Né? Eu sempre falo que príncipe encantado não existe, pessoa perfeita não existe, só encontro de fadas, né? E eu acho que a gente sempre tem que ver qual é a dificuldade que tem no relacionamento, ver no que a gente pode contribuir e também pensar, né, na posição do outro. Né? Agora, a violência não se justifica. Né? Pelo menos é esse o meu ponto de vista. Até porque um homem bater numa mulher... fisicamente, né, me beira mais ao lado da covardia. O que mudou na rotina de vocês nesse período de quarentena do coronavírus? Na prática, vamos falar um pouquinho para quem está assistindo vocês. Né? Qual é a dificuldade na prática para mãe de família, profissional, né, que está acostumada a 8 horas da manhã sair de casa, 15 para as 8, 20 para as 8, às vezes até mais cedo, né, dependendo do tipo de jornada, e agora está ficando direto com filho, marido e tal. Qual é a maior dificuldade? Lá, minha amiga. Eu que tô com a rotina mais apurada. Então, na verdade, o que eu percebi que houve uma quebra de rotina, né? Lógico. Então, agora, eu não saio mais às 6h30 da manhã, eu fico em casa o tempo todo, eu sou, digamos que, só a mulher, só a mãe, só a esposa. Lógico que eu também estou trabalhando online, né, fazendo lá os vídeos, mandando conteúdo via internet, então a gente precisa também conciliar isso em casa. Mas o tempo maior, né, ainda que trabalhando em casa, usando aí a tecnologia, o tempo maior eu sinto assim que eu sou nesse momento só a mãe, só a esposa, a filha que tem que falar usando aí as tecnologias também, né, com os familiares, enfim. Então eu percebo que assim uma nova rotina, na verdade, uma nova rotina está sendo criada. E não tem como a gente dizer que cria-se uma nova rotina, porque fica tudo irregular. A gente almoça às 3 da tarde, a gente toma café ao meio-dia. Então eu senti que assim, na primeira semana foi um susto, porque ninguém sabia como ia ser. Ninguém estava, digamos assim, que preparado para isso. Mas a gente vai vivendo, como a Karen disse, um dia de cada vez. Porque se a gente ficar pilhado, colocar ansiedade, ficar pensando no depois, ou pensando que a gente não vai conseguir ou que não vai dar certo, isso vai virar um problema, mais um, né, problema. Então, fazer as coisas com muita tranquilidade, meditar naquilo que é bom, ter foco nas coisas que vêm para acrescentar, né, nas coisas boas, e fazer com muito carinho, cuidar desse momento com muito carinho, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa. Se tem um animal de estimação, eu falo que eu sinto tanto
pelos bichos de estimação que eu tenho em casa, porque eu fico pensando, 24 horas com eles, que estão até dormindo dentro de casa com a gente, eu fico pensando depois, quando a gente voltar a essa rotina normal, que eles não vão poder ficar dentro de casa. Então, assim, é um momento que... Pra alguém tinha que ser bom esse trem, né? Pode ser pros bichos. Pros bichos, exatamente. Então, assim, eu fico refletindo, e aí você falou na pergunta anterior, né? A gente refletir com nós mesmos. E eu sou uma pessoa que eu já reflito e falo comigo mesmo há muito tempo, acho que desde que eu me entendo por gente. Então, essa quarentena, pra mim, ela tá servindo pra isso, pra que eu reflita cada vez mais, né? É óbvio que a gente, que é mulher, a gente quer acertar, a gente não quer errar. Então eu sinto que assim, eu não chego mais na minha casa a professora, como antes, quando eu estava na rotina. Eu chegava em casa a professora e a gente não pode, a gente tem que chegar em casa a mãe, a gente tem que chegar em casa a esposa. E, infelizmente, a gente acaba não percebendo que os filhos, eles não têm na gente, né, a professora, eles têm na gente a mãe. Então essa quarentena está servindo para refletir sobre tudo isso. Gi? Minhas amigas, não é fácil. Não é fácil. Porque assim, o meu trabalho, na realidade, como é marketing digital, já 80% do meu trabalho é home office. Mas assim, a rotina do meu filho mudou, a gente vai pro sítio, aí também tem a família, que a gente também não quer expor os mais velhos da família. Então assim, é fazer supermercado para um, supermercado para outro, ajudar aqui, ajudar colar. Aí tem o comércio do pai. A gente tenta organizar tudo isso. Que eu até brinquei, né? Eu falei assim, eu já acho que eu preciso de férias. Eu confesso que eu tenho me sentido muito mais cansada agora, Sim. nesse período, do que antes. Mas assim, é um período, as coisas vão passar, as coisas vão melhorar. Então é um momento mesmo que eu particularmente acho que se nós não nos conscientizarmos das coisas boas que existem na vida, no mundo, da ajuda ao próximo, neste momento, olha, eu acho que agora é tipo assim, o deadline, sabe? Ou dá ou desce. Sim. Se você não mudar agora, depois vai ser mais difícil. É isso aí. É isso aí, gente. É usando a quarentena, né, e essa situação para estar fazendo uma reavaliação, para estar observando, né, que tipo de vida nós temos levado, quem são as pessoas que nós temos nos relacionado. Inclusive, um ponto interessante, né, que eu acho que é bacana falar com vocês. Como é que faz com a amizade nesse período de quarentena? É possível manter contato com os amigos, com as amigas? Como é que faz? Bom, é possível hoje em dia, né? Graças a Deus, hoje em dia tem o WhatsApp, tem videochamada, tem aquela chamada que você põe 3, 4, 5 no mesmo, né, na mesma chamada no celular. E assim a gente vai se comunicando dessa forma, vai se telefonando, vai se mantendo... Marcando uma entrevista. Também. A gente vai mantendo contato assim, da maneira com que dá, mas perder o contato a gente não pode, né? Tem sempre que estar ali se atualizando. Quer falar um pouquinho do tema, Bia? Eu quero falar que se a gente for depois se reunir com todos os amigos que mandam mensagem que tá com saudade e que fala, né? Olha, depois disso a gente tem que se ver, nós vamos ter compromisso aí até 2050, porque... Né? Então, assim, é o que a Gi falou, calma que vai passar e não vamos, né, ficar pilhados aí, vai dar tudo certo. Logo vai passar e realmente depois a gente mata a saudade de quem tem que matar, porque eu acho que nesse momento tudo fica mais à flor da pele, né? Os sentimentos, e aí você resolve incluir aquela pessoa que nem é membro da família, mas ela não participou do grupo do WhatsApp a vida inteira, mas aí tá em quarentena, as pessoas acabam incluindo. Fica emotivo. Fica emotivo, exatamente. Acha que, sei lá, qualquer um vai pegar o coronavírus, vai morrer, então vamos logo ser amigo de todo mundo, e não é também, né, bem por aí. Então... mas já aproveita, já pede perdão, já chama o padre, faz extremunção. Isso. Então, assim, quem é amigo mesmo, né, e tá com a gente todo momento, com corona, sem corona, e as boas amizades, a gente sabe que a gente mantém a todo momento, o tempo todo. E nesse momento, as amizades, né, ajudam muito.
porque nos fortalece. Que bom que a gente tem amigos. Ter amigo é um privilégio. Com certeza. Por exemplo, a sua filha saiu para falar com uma amiga, ela precisava disso. Pois é, ela precisava de privacidade. Precisava de privacidade. Nós somos amigas há quantos anos? Ah, Alguns bons aninhos. Não precisa falar, porque senão vai revelar a a idade. idade, por favor. E estudamos juntas, é uma amizade de muitos anos e a gente sempre contou uma com a outra, mesmo à distância, ao telefone, ao e-mail. O que tem me irritado um pouco nesse período da quarentena é assim, videochamada. Todo mundo quer falar junto ao mesmo tempo, ninguém ouve ninguém, aí vira uma confusão. Então, assim, já é uma reeducação também de como fazer uma videochamada. Vamos falar um de cada vez. Porque quando estamos todos juntos à mesa e conversando é diferente. Agora, na videochamada, todo mundo fala ao mesmo tempo, você não ouve nada, não entende nada. E aí já... Fazer assim. Fazer assim. A palavra, né? Por favor. Dá a caneta. Se você quer falar, levanta a caneta. E uma outra realidade, meninas, que eu tenho percebido é assim, quando a gente vai no mercado, né, ou no hipermercado, é comum a gente observar o aumento do consumo tanto de comida, né, quanto de bebida. Por quê? Porque como quarentena não é fácil, as pessoas estão confinadas dentro de casa, e a gente sabe, né, que o uso abusivo do álcool pode aumentar a violência, né, e também a comida vai ter a sua repercussão, né, a gente tem postado no Facebook as pessoas antes e pós-quarentena, né? Aquele negócio que acaba ganhando mais massa, não muscular, mas mais massa física mesmo. Como é que vocês têm organizado isso na casa de vocês? Bom, em casa eu tenho tentado manter uma rotina normal de alimentação, como a gente já fazia anteriormente. É bem difícil porque você está dentro de casa o dia todo, então é inevitável você querer comer fora de hora, é inevitável você querer comer um docinho, um negocinho, chocolatinho, depois Páscoa. Sempre aquele parece que a geladeira é vitrine de loja, você abre, você fica olhando, você fala, poxa, o que eu vou comer agora, sabe? Então, tá difícil, mas a gente tá tentando manter a rotina anterior, mas mesmo assim nós ganhamos peso na minha casa. Infelizmente, eu tenho que admitir que nós ganhamos peso em casa, entendeu? Bia, e aí, a geladeira também tá pesando lá, não tá? Como é que tá o negócio? A geladeira pesa, mas a gente acaba pesando mais, não tem outro jeito. A geladeira, armário, e é assim, às vezes eu percebo que nem é fome, às vezes é mesmo essa ansiedade, essa compulsão, né? Essa coisa do momento, como eu falei, depende o que escutou, principalmente as crianças, escuta ali alguma coisa, já percebo que fica ansioso e que quer compensar. Então eu também tenho reforçado bastante as frutas, né? Legumes, verdura, embora seja muito difícil eles comerem, então eu tenho aproveitado também a quarentena para insistir, para oferecer, ter esse olhar, né? Porque senão fica complicado também, né? Principalmente o pós. Se a gente não conseguir manter agora uma rotina, tentar acertar, usar a quarentena para acertar essa rotina, eu penso que não é depois que a gente vive aí com os fast food, faz aquela comida correndo. Então, assim, esse é o momento também que eu estou cozinhando com mais carinho, fazendo outras coisas, né? Incluindo aí outras coisas, outros alimentos. Então, assim, faço uma torta de atum, faço uma torta de escarola, outros alimentos aí alternativos para ver se essa criançada melhora aí a alimentação. Meu pai colocou uma balança na porta de casa. Todo mundo pode se pesar, ninguém pode aumentar ou diminuir o peso, assim, tem de manter. É uma forma, né? E isso também acabou criando uma brincadeira, uma dinâmica em casa, né? Eu particularmente acho que eu emagreci, tanto ficar, vai para um lado, vai para o outro, faz isso, resolve aquilo, aquele outro. Muita coisa. Fez bem, então, a quarentena, né? Fez bem. Mas assim, eu já venho de uma reeducação alimentar de alguns meses. Inclusive com o Henrique, em casa, com a família, namorado e tudo. Então, assim, pra já não tenho o que dizer. Às vezes me dá loucura, como todo mundo, que a gente quer comer alguma coisa.
Mas não é fome, é vontade de comer. E não sabe Sim. o que também que é Não comer. sabe o que? A gente abre a geladeira e olha e fala, agora o que, é que eu vou comer, né? Vira vitrine. Sim. E aí você olha e fala, não, eu não tô com fome. É diferente. Você tá com fome ou você tá com vontade de comer? É porque a fome é uma coisa, muito bem colocado. A fome é uma coisa, a vontade de comer é outra. Para ter vontade, você não precisa ter fome, né? Então você tá lá assistindo o filme e começa a falar uma pipoca com leite ninho, uma pipoca com chocolate. E aí complica a vida. Então, uma das dicas que a gente pode dar é o seguinte: comeu, queima. Né? Vai fazer abdominal, não tem espaço, vai pular corda, né? Porque pular corda você está no mesmo espaço, então pode ser um lugar menor, não precisa você ter um espaço maior, por exemplo, quando você vai fazer caminhada. Se você tiver a possibilidade de ter uma esteira, ou fazer abdominal, ou fazer flexão de braço, para queimar isso aí, né? Porque eu falo que também a alimentação é um dos prazeres da vida, né, gente? Então, simplesmente não comer também não é por aí, né? A gente já está aí com uma quarentena que não pode sair, não pode visitar os parentes mais queridos de idade, porque você pode estar levando o vírus, então tantas outras coisas. Então, por que não comer, né? Mas tentar comer com qualidade e queimar essa alimentação depois, né? Então, fica a dica aí para vocês que estão nos assistindo. Outra coisa importante também, minhas amigas, né? Aparência física nesse período de quarentena, como é que vocês estão fazendo? Porque não é fácil. Eu tenho ouvido a mulherada, aí ó, fica a dica pra mulherada também, porque a gente gosta de meter pau em homem, e é verdade, e vocês têm que prestar atenção nisso. A mulherada acorda de pijama, vai dormir de pijama. Que trem que é esse? Entendeu? O que vocês pensam disso aí? É difícil, né? Apesar da vontade de ser bastante grande, de você estar dentro de casa, ficar um pouquinho... Não tá fazendo isso não, né, cara? Claro que não, né? Você me conhece. Apesar da vontade de ser grande, de você ficar à vontade dentro da sua casa, pelo fato da rotina nossa ser bastante corrida, você já tem que se arrumar para trabalhar e tudo, eu acredito que o marido da gente também... né, a gente merece, de você acorda de manhã, toma banho, se arruma, como um dia normal, não precisa se arrumar, maquiar, passar aquela coisa, né, mas poxa, pelo menos, né, fica bem dentro de casa, né, sei lá, você não sabe o que vai acontecer. Fica bem, né? Rotina, assim, né? Mantém mais uma parte da sua rotina. A rotina da gente já era dessa forma, né? Eu acredito que você não precisa mudar essa parte também, né? Eu acho que essa parte a gente pode manter. Mas olha, eu não sei se vocês concordam comigo. Mas assim, eu entendo que muitas empresas... e que isso é muito importante, que se manifestaram nesse período de ajuda, de lives, de e-book, de um período free de acesso, tudo isso é importantíssimo, eu acho louvável, excelente. Então, assista a live, faça o curso, e faz isso, e faz aquilo. Há dias que você também pode não fazer nada. Perfeito. Sim. Pode, porque é tanta coisa, que eu acho que deixa a gente ainda mais ansioso. Porque a gente trabalha o dia todo, aí a gente pensa assim, não, esse período assim, tô de quarentena, tal, vou ficar tranquila. Aí aparece, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, leia isso, não sei o que. Faça, mas permita-se também um dia para não fazer nada. Sim. Porque chega uma hora que o nosso cérebro não aguenta. Aí a gente fica nervosa, fica estressada. E aí sai briga. É importante você pegar um período para se conhecer, né, Gê? Para meditar, para interagir, para fazer uma coisa que te dá prazer, né? Então, assim, o que te dá prazer? Você gosta de pintar? Ah, não, mas os filhos, tá bom, deixa os filhos um pouquinho, você para com o marido, né? Ó, você fica um pouquinho agora com eles, eu vou fazer isso. Mesmo um banho demorado, né, gente? Porque não é fácil. A gente que tem filho pequeno, então, meu Deus, né? Mas assim, é importante pegar esse período para você também. Separar um tempinho para ler um livro. Aprender coisas novas. Aprender coisa nova, fazer uma comida com o maior prazer. Um artesanato. Né? Mesmo a parte estética, às vezes a gente está em casa, normalmente é sempre na correria e tal. Vai fazer uma limpeza de pele, vai pintar unha, entendeu? Vai fazer alguma coisa que te dê prazer, né? E quando eu falo de ficar com pijama, lógico,
Concordo com você que tem um momento de relaxar, mas cuidado para não afundar. Sim, né? Não relaxar demais, mulher, né? Não relaxar demais. O homem, então, misericórdia, né, gente? Vamos lá. Chinelão, bermuda, barrigão, aquele trem é de matar, não é não, gente? Se a gente escolheu estar com um homem assim, é uma escolha, ok? Sem problema nenhum. Mas assim, os olhos servem para isso também. Sim. Para vermos as coisas boas. Então vamos nos cuidar para mostrar o lado bom que a gente tem, não só de coração, porque é saudável, é gostoso. Por exemplo, a gente tem amigos que moram em outros países, marcam uma reunião pelo Skype, um fala de cada vez, por favor, um jantar, um almoço assim, com alguém que está longe, mas é importante a gente respirar fundo e muitas vezes não abrir a boca, porque a gente ganha mais. Sim. Mas eu acho que a partir do momento que eles estão vendo que a gente está mantendo uma certa rotina, uma certa vaidade, sabe? Eu acredito que eles também tentam fazer mais ou menos a mesma coisa. Ou então fala, gente. Regra, né? Fala. Comunicação é excelente. Fala, é o que eu falo. Olha, às vezes a pessoa querer mudar é com ela. Fato. Sim. Ninguém muda ninguém, perfeito? Não gasta energia se você já falou. Agora, assim, tem horas que você tem que chegar e falar, meu, tá pegando, hein, meu? Tá feio. Vai ficar o dia todo assim, deitada no Olha, sofá. põe essa entendeu? roupa aqui hoje que eu quero te ver assim. Não sei, tem alguma brincadeira? Eu acredito que, assim, pedir, né, de uma forma carinhosa, com um jeito, eu acho que não ofende ninguém, né? Eu acho que eles não levam a mal, não. Porque assim, a gente tem que levar em conta, né, que como é que é conviver com uma pessoa que uma hora é bipolar ou depressivo, né? É complicado. Fala aí, Gi. Eu acho que é muito difícil porque a gente fica naquela expectativa, né? Eu abri meus olhos hoje, acordei, a pessoa que está ao meu lado, será que ela vai sorrir ou será que eu já vou começar a ouvir... chorar e reclamar. Ouvir reclamações. Reclamar é um hábito. Eu penso dessa maneira. E é um hábito que muitas vezes, assim, com muita força e muito esforço, não só seu, mas das pessoas com quem você convive também, eliminando isso da tua vida. Mas eu acho que é muito difícil, porque a gente já acorda com aquela expectativa, o que vai ser hoje? Aí você vive em constante estado de alerta. Como é que a pessoa está hoje? Será que está assim? Será que está assado? Aí se eu falar isso vai entender aquilo? Será que... E aí você tem que viver com cuidado com as palavras. O que é que vai ser? O que é que não vai? Agora, se a pessoa está disposta a viver assim, ótimo, perfeito. Mas se não está, por favor, pensem bem, porque ainda sempre há tempo de ser feliz. Olha, é complicado, porque você não saber como o outro vai acordar, eu acho que é melhor não acordar perto dessa pessoa. Do meu ponto de vista. Eu não conseguiria. Embora, sim, eu penso que cada um é cada um, a gente não pode mudar. Então, como que eu vou conseguir dizer para vocês o que eu penso em relação a isso? Se a pessoa acorda... Você já disse que se for pra acordar do lado de alguém que você não sabe como vai ter, porque pra você não dá pra dormir. Não dá pra dormir. Porque, poxa vida, essa uma pessoa... questão de opção. A opção dela. Sim, é minha opção. Você não conviveria com uma pessoa que tem esse perfil. Não, porque, veja bem, a pessoa pode acordar querendo ter um dia bom ou ter um dia ruim e, de repente, já querer descontar, né? Porque se a pessoa que é bipolar... Geralmente, ela não pensa só nela, né? A bipolaridade, ela não guarda só pra ela. Então, ela vai e ela quer jogar em cima de uma outra pessoa. Imagine você acordar, você abre o olho e você fala, nossa, como é que ele vai estar hoje? É involuntário. É involuntário, exatamente. Então, assim, eu não teria estrutura para conviver com uma pessoa bipolar. Lógico. Às vezes a gente não acorda num dia bom, isso é diferente. Às vezes você não teve uma noite legal, às vezes você teve insônia, às vezes você teve pesadelo, você não dormiu o suficiente, às vezes teve fatores na sua noite que fez com que você não acordasse bem. Principalmente nós que somos mulheres, né, tem a questão aí hormonal, então todo mundo tem o direito de um dia, né, não acordar bem, mas aí já todo dia não saber como vai acordar, eu penso que isso é muito sério. Então a pessoa ela precisa buscar um tratamento, ela precisa buscar
uma terapia, enfim, hoje tem tanta coisa para ajudar as pessoas e assim, não é também culpa da pessoa de acordar assim, eu penso. Mas a gente precisa ser muito bem resolvida para conseguir conviver com uma pessoa dessa. E eu acho que assim, tem um fator, pode ser a característica da pessoa, ser assim, rabugenta, que reclama de tudo e pode falar o que for, mas contamina todos à volta. Sim. A gente pode ter inteligência emocional assim, no céu, mas contamina. Pode ser uma característica da pessoa, então pode ser bipolaridade. Eu não posso virar e falar assim, você é bipolar. Eu não sei, a gente pode até falar na brincadeira, mas não estudei para isso. Sim. Mas é muito difícil. Se a pessoa não aceita que ela tem essa característica, que contamina todos à volta, que dificulta tudo, aí já não funciona. Mas se a pessoa... Mas é verdade, gente, é difícil. Aí já não funciona bem esse final. É um tema, é um assunto muito... Acho que teria que fazer ali um programa só para falar desse assunto. Bipolar, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito assim, concordo, é uma pessoa que contamina, né, a gente fala, porque eu sempre brinco, eu falo que você levantar de manhã, olhar para a cara da pessoa e parecer que ela tomou um copão de fezes, vamos dizer assim, tá falando aquela cara bonita de manhã cedo, é complicado. Porém, não pode. Você é autor da sua própria história. Você é dono da sua vida. Independente dos outros, né? Eu, às vezes, obviamente, me acontecem coisas logo cedo que já me aborrecem. Mas isso não vai estragar meu dia. Eu determino, não vai estragar meu dia. E pessoas assim, a gente também tem que saber colocar no devido lugar, né? Dar a devida limitação. Então, eu falo, olha, se você é mal-humorado, se você não quer mudar, se você não quer procurar um tratamento e tudo mais, ok, né? Mas você não vai interferir na minha rotina. Não é fácil, não é muito difícil. É muito difícil, porque a pessoa, muitas das vezes, convive com você, né? Mas é possível, porque para isso, primeiro você tem que se conhecer, né? E saber até onde você pode ir. Porque senão, como é que a gente vai fazer? Infelizmente, né, quando a gente faz coach e tudo mais, a gente sabe que a cada 2 pessoas, uma sofre de algum problema psicológico grave, né? E não tem como você cercar e falar, essas pessoas eu não quero mais ter o convívio, né? Você tem que conviver com elas. E como fazer isso? Né? Que uma das outras perguntas que eu tenho aqui para vocês, já indo para o finalzinho do programa, é o que seria, né, conviver com, no caso somos mulheres, né, com um homem inteligente, né, um homem que a mulher faz questão de, mesmo na quarentena, estar com ele, é um prazer, né, o período de quarentena. Fala aí, minhas amigas, qual é a posição de vocês? O que seria essa personalidade? Respeito. Eu acho que respeito é para mim que engloba tudo. Respeito, a empatia, é o companheirismo, é saber respeitar a individualidade do próximo. Eu estou bem ou eu não estou, eu consigo fazer até aqui para você hoje. Não fique chateada com isso, porque a gente gera expectativas que isso acaba nos frustrando. Mulher gera expectativa, né? Mas eu acho que respeito a palavra, assim, na minha concepção, é que mais define isso acho que não só nesse período, né? Mas acho que de qualquer tipo de relacionamento. Para mim, o homem inteligente é aquele homem que sabe respeitar a mulher que ele tem, dar valor à mulher que ele tem, sabe que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher e atrás dele é aquela que ele escolheu, independente de ser uma mulher linda, maravilhosa, ou uma mulher de gentil aspecto, ou uma mulher gostosa, ou uma mulher que não seja tão gostosa no aspecto da sociedade. Entendeu? Isso aí quem vai dizer se é ou não é ele mesmo, entendeu? Porque eu acho que aí é a posição de cada homem, se a mulher é bonita ou feia, aí eu acho que já é questão de gosto. Já dizer, uns gostam dos olhos, outros gostam da remela. Isso, exatamente isso. Então, para mim, o homem inteligente é esse, é aquele que fez a sua escolha e é feliz com a sua escolha e aceita a sua escolha e a cada dia reconquista a sua escolha, entendeu? E tenta viver bem com a mulher que ele escolheu e com a família que ele fez. Então, para mim, um homem inteligente é esse. Não
não precisa ser super bem sucedido, não precisa ser bilionário, trilhardário. Claro que se tiver um pouquinho a gente vai adorar, Não precisa entendeu? ser um Christian Grey. Mas, claro, ai, um Christian Grey, bem que eu queria, viu? Mas não precisa, entendeu? Mas é um homem que dá valor àquilo que ele escolheu e zela por aquilo, sim. É um homem com H maiúsculo? Exatamente. Eu falo que só É um homem. mais do que isso. Esse é um homem, para mim. Para mim, esse é o homem. Fala, É Bia. um cara, esse é um cara. Ah, eu penso que a beleza está aos olhos de quem vê. Né? Então, assim... E a beleza com o tempo vai, né, gente? Fato. Exatamente. Mas é a beleza interior, o que fica é o dia a dia, é compartilhar todas as experiências que a gente vive, porque dentro de um relacionamento, você também precisa ser, às vezes, a mulher, a amante, a mãe, a psicóloga, a médica. Você tem que ser, Você né? tem que ser tudo isso, né? E vice-versa. A gente também espera um homem que seja carinhoso, que seja um psicólogo, que seja o amante, que seja o romântico, né? Então, é muito importante você falar também o que você espera do outro. Porque às vezes o homem, ele tá tão ali ligado no futebol, na política, no trabalho, e ele não percebe, né? O que a gente, nesse momento de quarentena, né? A maioria das vezes eu acredito que eles não consigam perceber. Não consigam perceber. E o homem, a gente já sabe que ele é... Mas não é só homem que é assim, tem mulher que é assim também, viu? Não, sim. Ah, sim, tem, existe mesmo. Por isso, gente, o diálogo, né? Junto, lógico, com tudo isso que a Gi falou, que a Karen falou, a gente casa, mas o diálogo, ele é muito importante. Às vezes você precisa parar e dizer pro outro, viu? Eu preciso disso, né? É o meu momento, eu quero vivenciar isso, eu espero isso de você. Porque às vezes o homem, ele não faz, não é porque ele não quer fazer, ele não se ligou. E nós somos uma caixinha de surpresa, né, gente? Nós somos muito diferentes do homem, né? A gente tá sempre querendo mais. E às vezes o homem faz e fala, poxa, mas ele podia ter feito diferente. A gente tá sempre esperando mais. Então é muito importante, lógico, que a gente não precisa sair falando tudo, porque o mistério também faz parte. Eu acho que aí é que tá o tchan do negócio. Mas às vezes, se a situação tá tão complicada, é importante chegar, pontuar, coloca logo o dedo na ferida e fala, viu, é assim, 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 assim. E se existe dificuldade de falar, escreve. Existem vários outros meios de comunicação. Escreve por zap, né? Por zap, uma Cartinha, carta, qualquer coisa, deixa ali pra ler. Porque muitas vezes a gente sente vontade de falar. Às vezes tem vergonha. E não se Às sente, vezes tem vergonha. Você sente vontade, mas não se sente à vontade. Isso. É porque você quer que ele descubra o que ele tem que fazer. Não, mas É um também erro, ninguém né? tem bola de cristal, né? É um erro. É exatamente, por isso que é muito importante a gente criar esse hábito de falar. Primeiro que a gente tira da gente, né? A gente sente um alívio enorme quando a gente deixa com o outro aquilo, né, que é a nossa expectativa, e vice-versa. O homem também precisa chegar pra gente e pontuar. Olha, eu espero isso de você, isso também é importante. Então eu penso que daí ocorre o quê? O encaixe. Porque o diálogo, gente, é a base, é fundamental, né? Quando você fala besteirinha, então eles gostam mais, né? Quando fala besteira? Ah, mas faz parte, né, gente? Precisa, às vezes, né, falar. Mas eu acho que a expectativa, que é o esperar do próximo, assim, eu sou assim. É esquisita, né? A gente já sabe. É muito frustrante. Então, muitas vezes, assim, mesmo. você fala, eu espero isso de você? Não, eu espero que você seja a normalidade. Se a pessoa sente vontade de fazer, muito que bem. Se não sente, a gente respeita. Só que a gente cria expectativas, esperanças e se frustra. Mas aí, Gi, não, eu entendi o que você... eu tô pontuando, assim, um outro ponto de vista. Vou te dar um exemplo. A gente tava falando aí, né, de acordar nessa quarentena logo que a gente acorda. Então, o que acontece? Eu e o Felipe, a gente se dá muito bem, a gente tem diálogo, a gente consegue expressar. Eu acho que eu muito mais do que ele. Eu ultimamente não ando tendo muito papas na língua, então eu vou lá, eu pontuo e eu falo. E às vezes eu sinto que ele guarda, né, as coisas. Então, assim, algo que me irrita muito. Eu acordo, ele já fala, viu, hoje vence tal boleto. Se eu não disser pra ele, viu, peraí, eu acabei de acordar, eu não quero falar sobre isso agora. Daqui a pouco a gente fala sobre o boleto.
Então é importante... Mas quando você fala isso, ele respeita. Sim, sim, ele entende. Porque não é que eu não quero falar, mas eu acabei de acordar. Não é o momento. Não é o momento. Eu não quero acordar pensando, né, essa coisa. Então eu quero acordar, bom dia, né? Dormiu bem, aquela coisa. Mas aí você acorda, bom dia, te amo e... Boleto. Putz, gente, não é isso. Então eu preciso Não dá pontuar pra pra pular ele. o boleto. Porque Certo. senão eu já vou começar o meu dia, nossa, que saco. Porque daí você tem que ir pro trabalho, você vai encontrar outra pessoa que também vai pontuar aquele assunto, que assim, lógico que faz parte, mas é difícil. Então eu preciso dizer pra ele, olha, quando eu acordar, não, a gente fala depois, a hora que o dia começa a funcionar, né, e o calendário já tá lá, o boleto já tá lá. É óbvio que eu tenho que pagar, que vai vencer, então eu não preciso. Então, assim, é só um exemplo, tá? Do que eu tô querendo dizer. Não, tá que certo. às vezes eles não compreendem, né? Ou acham que... a gente nunca sabe o que vai sair do né? Acho que não é nem questão de compreender, é questão de falar mesmo. Sim, né? Porque pontuar. às vezes a gente acha que o outro tem que saber o que nós queremos. Sim. Né? E isso é muito difícil. Às vezes nem nós sabemos o que nós queremos. Quanto mais a outra criatura que foi criada de uma forma diferente, que teve cultura diferente, que veio de uma outra família, às vezes veio de outro estado, tem outro jeito, que nem eu, poxa, eu sou gaúcha. Né? Eu gosto de churrasco, gosto de festa, gosto de contato, gosto de natureza. Aí, de repente, você pega uma pessoa totalmente diferente, convive debaixo do mesmo teto, é viver, né? Negociando, conversando, falando. Agora é fato. É uma constante adaptação, né? Até porque, vamos lá, vamos falar um relacionamento de maior tempo. Né? As pessoas mudam. Sim. Eu não sou a mesma de 18, 19 anos atrás, você não é a mesma, nem eles são também, né? Então, o que exige o quê? É um diálogo constante, né? E às vezes, mas quando eu te conheci, você já era assim. Sim, mas nós, graças a Deus, mudamos. Né? Às vezes para melhor, às vezes para pior, né? Mas é fato que mudamos. Então, assim, não adianta ficar jogando na cara um do outro, né? Porque quando eu te conheci você fazia tal coisa e agora precisa conversar, né? Sem querer procurar culpados, né? Não sei, essa é a minha percepção. Qual é a visão de vocês? Eu acredito que não tenha culpado, né, dentro de uma relação. Eu acredito que tenha um consenso. Ou responsabilidade de ambas as partes, né? Eu acredito que tenha um consenso e uma boa conversa, eu acho que tudo se resolve. Eu acredito que seja dessa forma mesmo. Então, vamos lá. Gi, fala aí, dá a dica final para quem tá te assistindo, né? Da mulherada, ou mesmo o homem também, que às vezes é casado com uma mulher chata, porque vamos ser sinceros, tem homem que também sofre, não tem mulher que é pesado o trem. Há de um tudo. Há de um tudo, né? Há de todo o universo. Então, assim, dá uma dica do que você faz na sua rotina, que você vê que diminui o estresse, ou então colabora para esse período de quarentena nos relacionamentos. Eu acho que é muito importante nesse período você tirar 1h30, 2 que seja, só para você. Para fazer aquilo que você gosta, mesmo que seja não fazer nada, já é o suficiente. Porque isso faz com que você renove as suas energias, se recarregue para continuar com as suas forças. Mas, além disso, como um dos temas que a gente tem conversado aqui durante essa hora agradável aqui entre nós, que é a questão da violência da mulher também, eu quero agradecer mesmo a nossa participação no seu programa, Lê, que eu acho que é muito importante falar sobre tudo isso e corrija-me, mas eu tenho certeza que você vai apoiar e você já tem feito isso com outras mulheres que entram em contato com o Personalité, que passaram e que passam por situações difíceis. Então, se em algum momento você se sentir perdida, você achar que passa por uma violência doméstica, tanto física quanto psicológica, e não tiver a quem recorrer, vocês têm o nosso telefone. Olha, eu falando nosso do programa, né? Tem o telefone, tem o e-mail, tem no Facebook, tem no Instagram. Pontua a gente lá que de alguma maneira a produção, o programa, a Alexandra vai tentar ajudá-la de alguma forma. Pelo menos a gente vai estar orientando vocês, não tem a menor dúvida, né? Porque violência nada justifica. Nada justifica, né? Então a Giovana
lembrando e falando muito bem, se você sofre algum tipo de violência, seja ela física, emocional, coação, né, entre em contato conosco, passa lá pelo Face e tal, e a gente vai estar orientando, né, quais são os canais para buscar apoio, ou mesmo a questão de segurança. Tá bom? Conte conosco, sim, sempre. Porque muitas vezes a mulher, ela não tem com quem falar, não quer falar para a família, para os amigos, sente vergonha, não sabe o que vai acontecer. Então aqui é um canal neutro, digamos assim, que pode te dar uma força. E não desanimem, não desistam, que ainda assim, sempre há tempo de ser feliz. Sim. Bia? Eu acredito que assim, o melhor investimento é sempre a gente com a gente mesmo, né? Então procurar fazer aquilo que te agrada. Não só na quarentena, mas todos os dias, né? Cada dia que a gente acorda, abre o olho, é dado como um presente para nós. Então, lógico que esse momento específico em que a gente precisa dar conta de conciliar tudo isso, mas se voltar para dentro de si e procurar o que te agrada, o que te faz feliz, é cultivar uma planta, é fazer um artesanato, é uma culinária, é passar o dia todo de pijama que seja, procurar fazer aquilo que vai te causar prazer. Porque uma mulher, quando ela consegue atingir esse estágio de fazer exatamente o que a torna feliz, né? O que torna a gente feliz, não há quem segure. Não há quem segure. Então, assim, é buscar a todo momento a felicidade, né? Eu já escutei, já li que felicidade a gente não busca, mas a gente busca sim. A gente busca primeiro, né, com o nosso Criador, que eu penso que é o nosso primeiro amor, entre eu e Deus. Depois sou eu comigo mesma. Se eu me amo, se eu sou feliz, né, eu preciso aí encontrar prazer nessa vida. E depois com o outro, porque se eu tenho tudo isso, é óbvio que eu vou conseguir, né, ser feliz na minha relação com o marido, ou com o filho, ou com o próximo. Então é isso, gente. Independente da quarentena, voltar esse olhar para dentro da gente, né? E eu sei que às vezes é difícil, a gente tá falando de um tema, né, violência, e às vezes a gente vai tentar desabafar com alguém da família, alguma coisa que a gente ouviu, às vezes a gente vai desabafar com um vizinho, e nem sempre o outro ele vai ouvir. Ou ele pode até ouvir, mas é aquele ouvir, e ele vai te julgar. E a mulher, também, ela sente essa necessidade de ser ouvida no sentimento, na alma, né? Não é ouvir por ouvir. Ouvir por ouvir, qualquer um pode ouvir, né? Mas é você compreender, a empatia, é se colocar no lugar, né, de quem está falando com você, de quem está trazendo essa aflição, essa violência, qualquer que seja, e você compartilhar. E você, às vezes a mulher não precisa nem ter a situação no primeiro momento resolvida, mas só de falar, só de você realmente ouvir, entender, escutar e se colocar à disposição, já vai ajudar com certeza, né? O alívio. Eu aprendi que quando você tem um problema e ele é só seu, você carrega. Quando você divide com o outro, ele não é mais só seu, ele passa a ser do outro também, né? Então eu penso que é por aí. Ótimo. Karen? Bom, a Bia já falou meio que toda a parte emocional, né? Então, além de toda a parte emocional, se vocês tiverem oportunidade de sentar com seus filhos, jogar um jogo, ou com toda a família mesmo, né? Jogar um joguinho, que seja uma meia horinha, ou até mesmo sentar para almoçar todo mundo junto, jantar todo mundo junto, tomar um café. Eu acredito que seja uma coisa legal, entendeu? Juntar ali a sua família e fazer toda uma coisa em família ali, que seja um joguinho divertido, alguma coisa que divirta todos no mesmo horário. Eu acho que aí seria uma coisa legal, uma união legal e uma brincadeira todo mundo junto e que descontrai ali, um momento de descontração da casa. Eu acho legal essa parte. Bom, aí fica a dica dessa mulherada maravilhosa que esteve aqui hoje conosco. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, sempre um prazer ter vocês conosco. Obrigada. No programa. Prazer ter vocês como amiga de longa data, né? Mulheres virtuosas, ponta firme, viu? Todas elas profissionais, show de bola, né? E mães e pessoas fantásticas.
E agradecer vocês, né, que nos acompanharam até esse momento. Falar para vocês que é um momento difícil ainda, esse de quarentena, mas é um momento, gente, que eu sempre falo, momento é todo dia. Quando você acorda de manhã, abre os olhos, né, é sempre um momento para você brindar a vida, né? Não faça... Eu sempre falo assim, seja autor da sua própria história. Adoro meu coach, que é o Dr. Augusto Cury, né? Não seja simplesmente, olha, eu sou infeliz por causa do fulano, minha vida foi horrível por causa do ciclano. Você se permite isso, né? Então, seja autor da sua própria história, não tá bom? Bate um papo, senta, fala, olha, não tá legal, vamos mudar isso. Chama os filhos, olha, vocês já têm condição de ajudar, né? Se permita mudar, né, e faça dos outros pessoas que te colaborem nessa mudança. E às vezes realmente a mudança tem que ser grande, às vezes não, né, às vezes até mais fácil do que nós imaginamos. Obrigada por acompanhar nós mais esse programa do Personalité, permitindo Deus até quarta-feira que vem, e vamos brindar a vida, né? Todas juntas. Saúde, meu Tchim, tchim. Saúde. Uhul. Tá já ligadinho, né? Cortada não, que você falou que tá muito... Vamos começar. Vem aqui. Vocês são grandonas? E... A gente quer saber se a gente tá bem gostosa. Tá? Então tá. Olá, bom dia, gente. Tudo bom? Vai de novo, Lê. Ó, pegou a pontinha, né? Perdão. Ela falou. Tá bom. Pô, a nossa... Ai, caiu. Sabe o que dá pra fazer ali, ô Galpo? Eu acho que já dá pra tirar ele, já viu? Porque Senão- o sol não tá... Fecha. Aí eu tive que amarrar aquele lado. É só fechar ele, porque agora ele vai ficar Fechar. que nem balão. Porque agora não... Sabe fechar? É só virar a alavanca. aí. Pra ver se dá pra pôr no final do pôr. As vídeos cacetadas. É a gata. Os melhores momentos. É o banner caindo, aqui vai dar, né? Sabe o que é o vento? É o sol, é um milhão de É que ele é coisas. pesado também, né? Tem bastante pergunta, não é melhor a gente dividir, não é não? Ali agora cada uma fala um pouco, é você Não, agora. não. Daqui a pouco já tá Acabou. Não precisa Tá seguir a acabando? sequência. Ah, de não? perguntas. Você vê, uma hora passou. É porque uma já dá pra... Eu acho que já dá pra embutir uma no outro. Não, boa é a hora que eu começo a pegar essa cara da Gi, a gata passando, o troço caindo, o banner capotando, tá? Nossa, já matei uma abelha aqui, ó. É abelha e cabelo, ela não pega. Tá gravando? Vai cair, Tá gravando? pra mim, nossa, aí não dava pra, né? Vai cair. Não, Vai cair. Paulinha, edita isso daí, põe na pegadinha. Ai, já bateu com aquela cara de louca da semana passada. Que eu não publiquei. Bom. Calma. Assiste no final do programa que a gente coloca isso daí, tá? Em Vai. branco. Uhum, vai ficar show. Deixa eu tentar voltar. Gente, como é que faz com a amizade nesse período de quarentena? É possível manter contato com os amigos, com as amigas? Como é que faz? Pronto. Você vê lá, depois te mostrar a quantidade de taça que eu tenho lá. Achei que você ia falar que você ia mostrar a quantidade dessas meninas bebem. Peraí. Agora não é hora. Aí, ó. Permita. Pô, que você- miséria, peraí, que meu. a outra tá passando... Olha, você já tomou? Não, eu vou trabalhar ainda, depois tá bom, né, Flor? Quer que bata? Isso, fica legal. Só o finalzinho de novo. Olha pra essa câmera. Essa. Até semana que vem de novo, só fala isso. Que vai ser editado, mas com o microfone vai ler. E aí você faz o print. E aí, Então, gente, obrigada